pessoal, muitas vezes a situação de trabalho faz com que o funcionário ele receba um valorzinho a mais no seu salário. O que seria esse valorzinho a mais? Um adicional de insalubridade ou um adicional de periculosidade. Será que as condições do seu trabalho permitem que você receba isso? Há essa necessidade de você receber esses adicionais que eu mencionei? Vamos para o vídeo para descobrir. Não são raras as situações de trabalho, dia a dia, de algumas atividades que expõem essa pessoa, expõem esse trabalhador a um risco de vida ou a saúde dele é colocada em risco. Então, para compensar de certa forma esse risco que esses trabalhadores estão expostos, esses agentes nocivos à saúde que eles acabam ficando expostos, a lei ela criou esse adicional, que pode ser o adicional de insalubridade ou o adicional de periculosidade. Então aqui no vídeo eu vou tentar trazer algumas informações para ficar mais claro para vocês quem é que tem o direito de receber um adicional ou outro, ou se de fato a pessoa tem o direito ou não tem o direito, porque a situação de trabalho dela não tem nenhum diferencial que cause danos à saúde, que cause um risco de vida. Vamos primeiro então falar sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele deve ser pago para os funcionários que exercem algumas atividades aí no dia a dia de trabalho que mexem, que têm contato com agentes nocivos à saúde. Então, exemplos para a gente tentar visualizar melhor. Às vezes um ruído pode prejudicar a saúde, exposição ao calor, produtos químicos. Existem inúmeras situações que podem fazer com que de fato o trabalhador tenha direito de receber o adicional de insalubridade. Nesse ponto eu até acho interessante que se consulte a NR15 do Ministério do Trabalho, porque ela fala de maneira muito clara quais são os agentes nocivos à saúde e quais são os limites de tolerância. Também é importante a gente estar atento aos limites, porque existe sim, talvez um momento em que a pessoa fique exposta ao calor, por exemplo, ou a um ruído, mas esses agentes não ultrapassem o limite de tolerância, porque há todo um estudo por trás para se estabelecer esses limites e de fato verificar a partir de que ponto ele é prejudicial à saúde daquele funcionário, também considerando o tempo de exposição, se é uma exposição muito eventual ou se é de fato uma exposição que faz parte da rotina daquele funcionário. Então, existem inúmeros agentes insalubres. O interessante é de fato consultar a ANR para ficar por dentro do que se encaixa nessa situação de insalubridade. Mas de maneira geral, é como eu falei, quando a pessoa trabalha exposta a algum agente que vai prejudicando a sua saúde de maneira gradual. Então vocês pensem aí que de repente a pessoa aos pouquinhos, conforme o dia a dia de trabalho, ela pode desenvolver algum problema de saúde. Essa é mais ou menos a lógica que a gente utiliza para o adicional de insalubridade. Algumas profissões, por exemplo, que têm direito de receber o adicional de insalubridade via de regra. Lembrando que, claro, cada situação precisa ser analisada, muitas vezes é feito um processo judicial em que há uma perícia por uma pessoa profissional para de fato verificar se há o direito ao adicional de insalubridade, ou até mesmo a própria empresa, sem um processo trabalhista já pode contratar pessoas, agentes que fazem essa análise para de fato verificar, olha, essa função em específica, em razão de exercer uma atividade com um produto X, em contato com o calor, em contato com o ruído, ela tem direito de receber o adicional. Então, há algumas profissões, como eu estava comentando, que podem ter direito. Frentistas, técnicas de enfermagem, pessoas que trabalham no hospital, minerador, então pessoas que trabalham aqui na nossa cidade, tem muita gente que trabalhava em mina, também pode ter direito ao adicional de insalubridade, metalúrgico, soldador, existem inúmeras profissões, são muitas possibilidades, por isso que é interessante a gente analisar cada caso. Quem de fato tiver o direito de receber o adicional de insalubridade, existem percentuais diferentes, então vai também depender dessa análise justamente para que seja feita para que seja fixado um percentual. Existe o percentual de 10% de adicional de insalubridade,
sempre sobre o salário mínimo essa questão dos adicionais, tá? Então, 10% sobre o salário mínimo, quando o grau de insalubridade for mínimo, 20% quando o adicional de insalubridade for considerado em grau médio, então há uma insalubridade em grau médio, 20% sobre o salário mínimo, e 40% sobre o salário mínimo quando esse adicional, né, quando esse agente insalubre for considerado no risco máximo, no máximo risco que é possível se acontecer, tá? Sempre, então, sobre o salário mínimo, tá certo? Já vou explicar porque que eu tô frisando bem essa questão da base de cálculo, mas então 10, 20 e 40%, e aí lembrando também que é possível, por exemplo, que se acha um agente insalubre, que o grau seria de 40%. Mas existem EPIs, que nós chamamos, que são os equipamentos de proteção individual. Esses EPIs têm um objetivo de abaixar, digamos, esse grau de insalubridade. Então, a pessoa poderia sim estar exposta a um agente insalubre máximo, né, de nível máximo, ou seja, 40% adicional, mas em razão dos EPIs que ela utiliza, uma luva, um protetor auricular, botas, roupas especiais, óculos, depende aí do agente insalubre, né? Mas então, em razão desses EPIs, ela teria um risco atenuado, e aí ela poderia receber, então, um adicional de 10% ou 20% ao invés do 40%, justamente porque ela está usando meios de se proteger, de diminuir os riscos à saúde que aquele agente insalubre causaria para ela. Agora vamos então para o adicional de periculosidade. Funciona parecido com o adicional de insalubridade, mas tem algumas diferenças bem importantes. A primeira delas é que o adicional de periculosidade é devido quando há um risco à vida daquele trabalhador. Então, a função ali que ele exerce, o dia a dia de trabalho, coloca a vida dele em risco. E não como um agente de insalubridade, né, que muitas vezes vai ali atingindo a saúde de pouquinho a pouquinho e vai fazendo surgir algum problema. Essa questão da periculosidade é quando há um risco de vida já naquele momento. Então, em razão às vezes de mexer com um explosivo, a pessoa pode perder a vida naquele momento. Então, essa pessoa teria direito de receber o adicional de periculosidade. Existem algumas profissões aí que já possuem esse direito. Então, por exemplo, um motoboy, muitas vezes, dependendo da categoria, né, porque a convenção coletiva muitas vezes define, e também existem leis que definem, alguns motoboys têm direito de receber o adicional de periculosidade, polícia militar, vigilante, justamente porque ele está ali com uma profissão perigosa, lidando muitas vezes com assaltantes, né, risco iminente de vida, então vigilantes e outras profissões também, tá? Existe também uma diferença na questão do pagamento. O adicional de periculosidade, ele não tem aqueles níveis igual ao adicional de insalubridade. Ele é um percentual fixo de 30% e aí ele se calcula sobre o salário do funcionário e não sobre o salário mínimo. Então, muitas vezes, pode acontecer de um funcionário ter direito aos 2 adicionais. Aí, qual que vale mais a pena? Muitas vezes o adicional de periculosidade vai valer mais a pena, porque apesar de ser um percentual menor, né, de 30%, e a insalubridade poderia ser de 40%, a base de cálculo dele é muito mais alta, né, porque hoje em dia é difícil a gente ter um trabalhador que recebe exatamente o salário mínimo. Muitas vezes o piso da categoria já fica acima e às vezes recebe até mais do que o piso da categoria. Então acaba que aplicar 30% sobre esse valor de salário fica mais vantajoso do que aplicar 40% sobre o salário mínimo. Já trouxe aqui alguns exemplos de profissões que poderiam ter direito de receber o adicional de periculosidade, mas vamos trazer exemplos aí de agentes, né, que seriam considerados periculosos. Por exemplo, explosivos, eu já mencionei aqui que teria direito, inflamáveis, energia elétrica de alta voltagem, ou que lida com situações assim de roubo, furto, tipos de violência, né, que muitas vezes um vigilante, um policial militar precisa atuar. Então essas profissões que lidam com esses agentes periculosos, que nós chamamos, elas teriam direito, né, de receber o adicional de periculosidade. Por fim, mas não menos importante, pode estar surgindo aí a dúvida para vocês, né? Identifiquei que eu tenho direito de receber o adicional de insalubridade ou então o adicional de periculosidade, mas não estou recebendo. O que eu faço? É possível que o trabalhador ele converse, né, primeiramente com o seu empregador e explique: olha, eu tomei conhecimento de que com a situação X, né, em razão do motivo X, eu tenho direito de receber esse adicional aqui, então eu quero regularizar a minha situação
com a empresa, eu quero passar a receber a partir de agora esse adicional que é devido para mim. E aí pode ser que haja de fato a solução do problema, o adicional ele passe a ser pago e tudo resolvido. Existe também a possibilidade de, após essa conversa, não ser pago. Ou ainda, né, um contrato de trabalho não estar mais nem ativo. Então eu identifiquei, né, depois de assistir o vídeo, que lá no contrato de trabalho anterior eu teria direito de receber um adicional, mas não recebi. Nessas situações em que há uma conversa e não há uma mudança de postura, ou até em que já foi um contrato de trabalho que a gente não tem mais como exigir ali, né, a gente pode fazer um processo trabalhista. E aí é como eu falei, vai haver a necessidade de perícia para que de fato se avalie esse agente insalubre, esse agente periculoso que a pessoa estava exposta. Vai haver um momento também de audiência e aí depois o juiz ele vai dar a decisão definindo se de fato aquele trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade. Tá certo? Então é possível, primeiramente, se fazer uma conversa para resolver a situação e, na sequência, caso não haja solução, se faça um processo trabalhista de fato para cobrar esse adicional que é devido em razão do agente, em razão do momento de trabalho, dia a dia, as atividades que são feitas. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixem um comentário aqui de vocês, deixem um like, curtir, se inscrevam também no nosso canal para sempre serem notificados quando a gente coloca vídeos novos. Aqui tem vídeos novos toda semana. Obrigada e até o próximo vídeo.